Oh, let the sun beat down upon my face. Stars fill my dreams. I am a traveler of both time and space to be where I have been. Sit with elders of a generation. Ora, sejam muito bem-vindos ao regresso, porque é mesmo isso, e já vou falar um bocadinho sobre este espaço novo, digamos assim, aqui no Buzzer Beater, mas em primeiro lugar, obviamente, sejam muito bem-vindos ao novo episódio aqui no nosso canal, ao novo episódio aqui no Buzzer Beater. Antes de ir aqui explicar um bocadinho o que é esta nova vida, digamos assim, deste espaço, fazer obviamente aquele pedido normal e habitual para que nos sigam nas redes sociais, Instagram, Spotify, Threads e YouTube, obviamente, para que não percam nenhuma destas conversas, para quem só quer a parte de áudio, obviamente, do Spotify, a questão das conversas e poder ver também cada um dos episódios no nosso YouTube e, obviamente, o Substack que está a começar a bombar, digamos assim. Já tivemos o primeiro texto que saiu, onde olhávamos para talentos, e foi a minha premissa, foi um bocadinho diferente. Olhámos para talentos, valores sub-18, de grande valor, lá está, que estão em clubes que não têm séniores, portanto, olhámos para algumas jogadoras de grande valor do basquetebol feminino nacional, que estão inseridas em contextos que não têm o próximo passo nos seus clubes e, portanto, dar aqui um shout-outzinho, uma atenção a essa malta que lá está, que está numa fase final de formação, que merece essa atenção pelo seu valor, e que lá está, e por estarem inseridos em clubes que não têm séniores, merecem, acho que ainda mais essa atenção, e foi o primeiro texto. O segundo, obviamente, também já saiu, foi dedicado à história do basquetebol feminino. Neste caso foi dedicado à Susana Soares, uma das melhores jogadoras de sempre da história do basquetebol feminino, e olhámos ali um bocadinho para a carreira dela e para a vida dela no basquetebol. Como eu disse, ia explicar aqui um bocadinho aqui esta nova vida do Buzzer Beater Talks. É uma recuperação de um espaço que nós já tínhamos começado, e que vai ser aqui o espaço para partilha e para debate. Ou seja, a ideia deste espaço é termos aqui, tal como vamos ter hoje já para iniciar, tocarmos em alguns temas, termos aqui treinadores, temos aqui malta do basquetebol que vem, pessoalmente treinadores, obviamente, que vem aqui partilhar e falar de temas específicos do treino, do jogo, desse trabalho de formação, de trabalho de séniores, trabalho de elite, trabalho de CN2, todo o tipo de trabalho. Vamos ter aqui momentos de partilha entre todos, é o espaço aqui para partilharmos todos e aprendermos todos uns com os outros um bocadinho, e também ser aqui um espaço de debate onde queremos trazer aqui malta para falarmos de variedíssimos temas que merecem essa atenção e esse debate, desde os modelos competitivos, passando obviamente pelas competições, passando aqui um bocadinho por tudo. Portanto, este é o espaço que muda aqui um bocadinho, e acho que nada melhor do que começar com o Adriano Cerdeira. Lá está, vem um verão intenso, uma época muito intensa, um verão muito intenso, quase irmos para um europeu, e portanto só te posso agradecer por vires aqui falar um bocadinho e também partilhares aqui um bocadinho connosco estes ensinamentos desta tua carreira já grande. Obrigado eu pelo convite. Eu tinha-te falado da eventualidade de começares um projeto como este. Acho que falar de basquete e falar de coisas que não sejam só genéricas ou mais gerais, pode ser muito importante para muita gente, e se ajudar uma ou duas pessoas já é bom. Portanto, cada um vai ajudar da forma que puder, e eu hoje, se puder ajudar alguém, nem que seja um bocadinho, já não é mau. É isso mesmo, exatamente, e vamos iniciar aqui hoje com um tema, com o planeamento, a questão muito importante para todos nós treinadores, e vamos aqui olhar para a questão do planeamento de treino, planeamento de época. Vamos olhar aqui um bocadinho para essa questão, é o tema de hoje. Obviamente, durante a nossa conversa vai passar aqui o QR Code do Basketball PT Show, aqui os nossos parceiros também, que se dedicam e fazem muito também pelo basquetebol nacional, e portanto vai passando aqui o QR Code, podem entrar ali no QR Code e irem seguir esta página que tem conteúdo diário dedicado ao basquetebol
nacional. Portanto, como eu disse, vamos aqui para o tema de hoje. A questão do planeamento é um tema que é muito importante. Há muitas questões sobre este tema, principalmente que lá está para os mais jovens, e vamos ter aqui um bocadinho de tudo, porque já tens essa vasta experiência também, esses muitos anos. Vou-te começar por perguntar, obviamente, a pergunta mais clichê possível, obviamente, mas qual é que é a questão, a importância que dás ao planeamento para o sucesso e obviamente, para a questão depois da execução prática? Pá, para mim, eu acho que é central o planeamento. Hum, Central no que diz respeito principalmente, pode ser a curto ou a longo prazo, depois nós sabemos falar mais e melhor sobre isso, mas se nós não planearmos as coisas, fica difícil de pôr em prática aquilo que queremos, não é? Se temos uma ideia de jogo, queremos jogar de determinada forma, temos que primeiro planear essa forma como queremos jogar, de criar esses objetivos e depois perceber como é que vamos chegar até lá. E pronto, ajuda-nos nisso. Sendo que não pode ser estanque, não é? Como é óbvio, não pode ser uma coisa que nós ou é exatamente como nós conseguimos planear, ou se não for assim não vai funcionar. Hum, Tem que ter sempre alguma flexibilidade, alguma plasticidade, mas acho que sem planeamento fica difícil de trabalhar, principalmente ser treinador de basquete, acho que é preciso muito planeamento e é preciso pensá-lo, e ir crescendo à medida que se vai nas carreiras, que se vai crescendo, perceber como é que se melhora o planeamento e até que ponto é que ele é importante ou não. Claro que sim, e lá está, estamos aqui a olhar para um tema muito importante, e até aqui, obviamente, que está interligado esta questão do planeamento com a questão, obviamente, da filosofia, daquilo que se pretende trabalhar, daquilo que se pretende fazer, daquilo que se pretende para a equipa. Vou-te perguntar, obviamente, nessa questão, como é que tu foste encontrando, digamos assim, a tua filosofia de treino, a tua filosofia daquilo que tu pretendias para as tuas equipas todas. Pois, ora, olha, quando estava a escrever a tese de mestrado, tinha um orientador que era o Manuel Janeira, que dizia que nós, no basquetebol, éramos assim um bocado pretenciosos por dizermos filosofia do que quer que seja, não é? Porque é quase que um insulto à filosofia nós achar que filosofamos alguma coisa sobre o que quer que seja. No entanto, ao mesmo tempo, é se calhar, e ele também dizia isto, que é se calhar uma romantização bonita para a modalidade, para trazer essa palavra filosofia para a nossa modalidade, é uma coisa gira. Um, e acho que os treinadores têm que se agarrar a essa parte mais bonita, um, e têm que construir de alguma forma. Isso depois vai mudando ao longo das carreiras, acho eu, pelo menos à medida que os anos passam, a forma como nós vemos o treino. Eu posso te dizer que, para mim, o treino, e quando falas em filosofia de treino, se calhar mesmo virado para o treino, tem três pilares assim na qual a minha filosofia assenta, que eu acho que um deles é o profissionalismo, ou seja, a forma de estar. Um, a minha, das atletas, dos staffs, estar num projeto, entregarmos àquilo, um, às vezes vai para lá também daquilo que é a nossa condição só profissional, ou seja, nós temos que ser profissionais, mas se sermos bons profissionais temos que ser boas pessoas, temos que sentir o jogo todos de uma determinada forma, para que depois consiga levar uma ideia avante. Acho que nessa linha entra também a cultura de valores. Ou seja, era aquilo que estávamos a falar, tipo, ser profissional implica determinados valores, têm que ser criados, criados, não digo criados, mas têm que ser cultivados no sítio onde tu estás, no teu clube, no que for, na tua associação, e tens que ter integridade, verdade, resiliência, perseverança. Podemos estar aqui a identificar o que quer que fosse, mas acho que isso são valores que nós temos que identificar, que são importantes para nós e que são importantes para o nosso projeto, não é? Ou para o projeto em que estamos inseridos. Um, Pá, e depois acho que há um que é o mais importante de todos, que é se calhar a paixão pelo jogo ou amar a modalidade de alguma forma, né? Ter assim um sentimento muito forte pela modalidade, porque isso é o que nos permite andar cá, trabalhar bem, estar felizes e estar tristes também e chegar ao fim do dia e continuar aqui, se calhar a trabalhar muito, como tu estavas a dizer, trabalhar uma época, ir para estágios, continuar sempre a trabalhar. E há treinadores que vão para campos e dormem em sacos-cama e no chão e só com muita paixão e muito amor e pronto, e abdicam de férias para fazer cursos de treinadores. Então, acho que
esse amor e essa paixão pelo jogo e pela modalidade é central. Portanto, diria que seriam esses três, tipo, profissionalismo, cultura de valores e o amor pelo jogo. Sem dúvida, lá está, é essencial para tudo. E estamos aqui a falar, é a questão da filosofia, a questão daqui, obviamente, da estrutura do planeamento de treino, obviamente, antes de irmos depois parte mais, à parte mais específica, entramos aqui um bocadinho mais na parte, lá está, entramos aqui por outros, mais dentro desta questão. Tenho que, obviamente, pedir e perguntar dicas que tu possas já transmitir para treinadores mais jovens para a questão do planeamento, para conseguirem estruturar o planeamento e, obviamente, também para encontrarem lá está, esta filosofia daquilo que pretendem para os seus treinos e para as suas equipas. Pois olha, eu acho que o planeamento para os mais jovens talvez é muito mais difícil do que para a malta com um bocadinho mais de experiência. Quando digo mais experiência, não sou eu, é a malta com muito mais experiência, não é? Alguém que tenha 20 anos, 30 anos a trabalhar, 30 épocas, presumo que fique mais fácil planear, porque para mim é muito mais fácil planear agora do que era há 10 épocas ou há 8 épocas. Pronto. Ehm, no entanto, acho que se calhar para os mais jovens é essencial, em primeiro lugar, rodearem-se de pessoas com mais conhecimento. Ou seja, se tu estás a começar a carreira, não faz sentido que o teu planeamento seja só construído com aquilo que tu sabes, não é? Ou seja, convém que te possas rodear de treinadores, o coordenador, e idealmente terias um coordenador no clube que faria essa tarefa e que te ajudaria a construir um planeamento. Para além disso, idealmente associado também a essas figuras dos coordenadores técnicos, não é? Faz sentido seguir orientações do clube. Se o clube tiver orientações de formação, objetivos, o que é que tem que estar, os níveis de força que os miúdos têm que ter, qual é o trabalho de físico que vão fazer até determinada idade, que tipos de conceitos é que devem jogar, se devem jogar cortes, um para um, indiretos, diretos, quando é que isso entra, em que fases. Pronto. Acho que essas orientações do clube, essas guidelines, são essenciais. Acho que o Porto fazia isso muito bem na altura do Monjo. O Porto tinha, se calhar foi o clube que eu vi em Portugal, pelo menos que eu conheci, que tinha essa realidade super bem construída, uma ideia de jogo transversal ao clube, não é? E depois também as orientações, por exemplo, da Federação. A Federação tem boas orientações para cada escalão, e se nós não fugirmos muito a isso, em princípio vamos estar sempre a cumprir mais ou menos com o ajustado. Por norma, o que pode acontecer é termos que cortar um bocadinho determinadas coisas, porque o grupo pode não estar preparado para fazer determinadas coisas que são aconselhadas, não é? Que são o nível máximo, imaginemos numas orientações para uma equipa de sub-16, e cortas se calhar um bloqueio direto e pronto, e tu fazes tudo o resto que é aconselhado, e promoves esse desenvolvimento, não é? Acho que também pode ser importante aquilo que eu tinha dito, que já disse, não é? Que é a flexibilidade, pá. Aceitar que planear é tudo menos depois executar e bater certo com o planeamento. A maioria das vezes tu planeias coisas e 30%, 40% vai à vida porque ou não conseguiste pôr em prática, ou os teus métodos de trabalho não são os mais ajustados, ou sei lá, o que quer que seja. É difícil cumprir com o planeamento a 100% e por isso faz sentido perceber que o planeamento vai ter sempre falhas, não é? E por isso aceitar isso e seguir em frente e fazer melhor e continuar a trabalhar, mas sem nunca parar. Claro. Sem dúvida, e lá Não está, sei se me estamos aqui. estás a ouvir, sim? Estou sim, senhor, estou a ouvir, sim, senhor. Estás-me a Ah, ouvir? Pronto, Está ok, ótimo, está ótimo. ótimo. E lá está, estamos aqui a entrar na questão nestas dicas, na questão de como, lá está, estruturar treinos, começar a planear treinos. Estamos aqui a falar desta filosofia, desta ideia de filosofia de treino, desta filosofia toda, desta questão toda. Vou-te perguntar, obviamente, aqui já dentro de começarmos a entrar neste tema, começarmos a aprofundar aqui esta questão toda. Vou-te perguntar, obviamente, como é que se pode definir, ou dicas, como é que tu achas que se pode definir a questão dos objetivos para a época, e de que forma é que se pode começar a planear dentro desses objetivos, lá está, propostos pelo clube, propostos pelo próprio treinador, como é que tudo isso se pode organizar, e se deve planear também ao longo, lá está, principalmente nesta fase de temporada, onde estamos todos aqui a pensar já no que é que vem para a nova época. Ora, objetivos então. Pá, eu quando estou a falar destas coisas, não quero de maneira nenhuma parecer ou dar a ideia de que sou especialista nisto, porque eu acho que não sou, não é? Aliás, eu não estou a falar agora aqui em objetivos, estou a falar de objetivos
SMART ou análises SWOT, ou não sei o quê, mas acho que não é propriamente. Aliás, esse tipo de coisas, imagina, tu hoje em dia tens ferramentas para ir a um chat GPT, escreveres Exatamente. e conseguires todo este tipo de informação. Estás a perceber? Se alguém quiser verdadeiramente aprofundar um tema de definição de objetivos, tu consegues. Mas acho que posso dar aqui algumas dicas da minha experiência. Acho que a primeira situação, e às vezes é se calhar a que a malta se esquece mais, é sentar, conversar e escrever os objetivos. Escrever o que nós queremos, aquilo que queremos, não deixar no ar, não deixar vago. Parece muito óbvio, mas tem que acontecer e às vezes tem que acontecer mal, tens que fazer mal os objetivos, tens que ir rever os objetivos passado um mês e ajustar e não tem problema nenhum. Ah, Na definição dos objetivos, acho que há sempre também duas vertentes. Nós podemos falar objetivos, planeamento, priorização de treino, o que quiseres, e vai sempre haver muitas. Isto varia sempre da, da formação e do rendimento. Ou seja, se tu queres na formação definir objetivos, tens aqui muitas coisas que podem ser importantes para, nomeadamente, sei lá, a linha do clube. O que é que o clube quer para o atleta? Queremos que os atletas sejam. Somos um clube que em sub-14 ou em sub-16 treina 3 vezes por semana, 1 hora e meia, ou somos um clube que treina 2 horas, 5 vezes por semana, no mesmo escalão, sub-16 feminino. Isso obrigatoriamente tem, vai levar a resultados diferentes e não só, ou seja, depois também a própria construção de clube tem que estar associada àquilo que são esses objetivos, ou seja, se nós treinarmos 3 vezes por semana, 1 hora e meia, o clube não pode querer ser o clube com mais jogadores na seleção nacional e ser campeão nacional. É muito difícil, não é? Eu recruto os melhores todos e mesmo assim pode correr mal. Ou seja, eh, faz sentido que o clube seja, sei lá, um clube mais recreativo, cujo objetivo é socializar, ter boas dinâmicas com os pais, com os miúdos, meter o clube bem financeiramente, o clube a funcionar, fazer quase como um, retribuir à sociedade o dinheiro que depois, por exemplo, uma junta de freguesia mete no clube, ou seja, nós queremos é socialmente dar valor a isto, porque é muito mais do que formar jogadores de basquete, queremos que os miúdos tenham bons valores, que o desporto lhe traga valores sociais. Treinamos 5 vezes por semana, 2 horas, queremos ser campeões nacionais, queremos ter miúdos nas seleções nacionais séniores um dia, os objetivos têm que ser outros. E aí, por exemplo, na formação já pode fazer sentido ganhar. Eh, eu não acho que ganhar tenha que ser sempre um objetivo, mas tens que andar lá perto, principalmente para quem quer chegar a um bom nível. Os bons jogadores, se durante a formação jogarem em bons níveis e em níveis competitivos e andarem a disputar fases finais e a jogar contra os melhores, a subir de escalão e a jogar contra os melhores no escalão a seguir, em princípio vão ter um desenvolvimento um bocadinho melhor. Um, e por isso acho que pode ser, que pode ganhar também pode ter alguma influência nessa definição de objetivos na formação. Um, mas acho que depois, acima de tudo, é perceber o que é que para o desenvolvimento do atleta mais importante. Porque na formação nós podemos andar para aqui com linhas, mas nós queremos que os miúdos sejam melhores atletas, fisicamente mais capazes, não é? Ou seja, focamos no trabalho físico, no desenvolvimento deles, técnico, tático, entramos nas partes psicológicas, sociais e tentar perceber como é que nós vamos moldar os nossos objetivos a isso. Ou seja, diria que 98% das equipas de formação do país deviam se centrar nesse desenvolvimento individual do atleta e às vezes coletivo, ou seja, nas relações individuais do atleta com outras, com os seus colegas, aí adversários e pais e o que for, para que cheguem mais longe. Se me perguntares no rendimento, já diria que as coisas podem mudar muito e dependem muito também dos projetos, ou seja, nós quando definimos objetivos temos que saber onde é que estamos. Imagina que estás num clube, melhor clube Liga Feminina, melhor orçamento, o teu objetivo tem que ser ganhar, não é? Claro. Tipo, o teu objetivo tu podes ter como, até podes ter outros objetivos adjacentes, mas um deles vai ter que ser ganhar, não é? Vais ter que querer ser Claro. campeão, querer ganhar taças, pronto. Ahm, mas tu podes ser um clube, por exemplo, de Liga Feminina na mesma, que não luta por playoffs, ou que anda ali a lutar pelos últimos lugares do playoff e para não descer, e que o objetivo é, por exemplo, desenvolver atletas. Nossa vertente é formar atletas, impulsionar atletas para as seleções,
não temos orçamentos para ser um clube para ganhar dinheiro, para ganhar troféus, porque o dinheiro é escasso, Exato. e não há problema nenhum. Esta é a nossa vertente. Então acho que às vezes é preciso perceber qual é a ideia do clube, e daí, a partir daí, da ideia do clube, seguir na construção dos objetivos de rendimento. Um, e depois acho que há sempre coisas que são importantes. Por exemplo, um dos meus objetivos nas minhas equipas séniores, né, é Sim. sempre qualitativo, que é jogar bom basquete. Nós queremos, acima de tudo, ser capazes de jogar bom basquete dentro dos recursos que temos, que é o que dizemos. Se tiveres as 5 melhores jogadoras e eu tiver as segundas 5 melhores jogadoras, tu estás mais perto de jogar melhor basquete que eu, se orientares a equipa de forma correta, não é? Um, no entanto, podemos jogar os dois bom basquete dentro dos recursos que temos, não é? Então isso pode ser um objetivo mais qualitativo. O desenvolvimento das jogadoras também pode ser desenvolver as jogadoras para que tenham um melhor futuro, para que possam jogar a melhor nível, para que possam sair de um clube, se calhar, de fundo de tabela e ir para, para um clube que pode ser campeão, ou até mesmo para o estrangeiro, pronto, seja o que for. Eu acho que aí depende muito, sendo que no rendimento estás sempre muito mais próximo de ganhar, e dos objetivos de ganhar jogos, não exclusivamente, mas acho que essa pode ser um bocadinho a diferença. Um mais virado para o indivíduo e para o desenvolvimento e para o crescimento do indivíduo, e o outro mais centrado em ganhar, porque ao fim do dia é rendimento, é precisamente para isso. Exatamente, e lá está, a questão aí do rendimento e a diferença que também existe. E lá estamos aqui a olhar aqui para a questão dos objetivos, planeamento de objetivos, planeamento em prol desses objetivos e daquilo que também pretendemos e queremos para as nossas equipas, e vamos entrar nessa questão da estruturação de treino, nessa questão do planeamento, mas aqui obviamente mais na questão de estruturação de treino. E faço aqui duas perguntas numa. Obviamente, um bocadinho de pergunta óbvia, lá está, quando estamos a falar disto, como estruturar ou como é que tu estruturaste e foste aprendendo a estruturar um treino a cada semana, e como é que é feito lá está, essa estruturação, não só para cada semana, mas para a época toda. Como é que tu foste aprendendo a fazer isso, e como é que tu, lá está, vais fazendo e achas que deve ser feito essa estruturação toda do treino para a semana e para a temporada. Ora, acho que era a mesma lógica. Temos que ter sempre versões diferentes de onde trabalhamos, não é? Não quer dizer que sejam os tanques, porque há sempre patamares intermédios, mas eu acho que de fazer um plano de treino, fazer uma semana de treinos, um microciclo, de uma equipa de rendimento é uma coisa, de uma equipa de formação é outra. Posso-te dar um exemplo mais próximo do que estou agora, que é numa equipa sénior. Por norma, fazemos os primeiros 2 treinos semanais coletivos, virados para aquilo que temos que corrigir na nossa forma de jogar. Ou seja, nós temos uma ideia de jogo, e centramos o treino coletivo, o treino tático, mais nas melhorias daquilo que são as nossas ideias de jogo. Se a nossa ideia de jogo é correr o campo, jogar a bola dentro e jogar bloqueios diretos, e não estamos a fazer porque o spacing está mau, os timings estão maus, sei lá, qualquer coisa, tu fazes a análise de vídeo, vês o que é que não está assim tão bem, e os primeiros 2 dias da semana, normalmente focamos-nos nisso, naquilo que é a nossa identidade, a nossa forma de jogar. Depois, a partir do meio da semana para a frente, começas a preparar aquilo que é o plano de jogo, ou seja, sem perderes a tua identidade, porque tu vais jogar de acordo com aquelas que são as tuas ideias, mas vais ajustar sempre algumas estratégias ao teu plano de jogo que possam ser importantes, não é? Ou seja, tu podes mudar o bloqueio direto, os indiretos, uma estratégia de defesa da bola dentro, uma zona, uma coisa qualquer que não seja claramente a tua identidade, mas que estrategicamente vai fazer estar mais próximo de ganhar o próximo jogo, não é? Às vezes também podes introduzir isso, não tem que ser obrigatoriamente ao próximo jogo, podes Claro. introduzir, que sabes que daqui a 2 ou 3 semanas vais introduzir essa zona, porque tens um jogo, sei lá, da taça e queres ganhar esse jogo, é muito importante. Um, é claro que daí para a frente, não só essas opções estratégicas tuas, mas também aquilo que tu podes antever um bocadinho dos outros. Ou seja, de quarta a sábado, tu andas um bocadinho a tentar perceber, ok, este treinador tem ido ao hard show no lugar direto, tem ido a perseguir nos indiretos e tem ido ao 2 para 1 à bola dentro. E tu preparas a tua equipa para poder atacar esse tipo de dinâmica. Às vezes, sabes, aquele treinador é meio matreiro, pá, vai meter uma zona, se isto começar a correr mal, ele vai cair com uma zona e preparas o ataque zona para aquela semana. Pronto.
Acho que são essas as nuances, principalmente do ponto de vista basquetebolístico. Acho que depois, por exemplo, o desenvolvimento técnico e tática individual e também um bocadinho o desenvolvimento da parte física, da parte da preparação física, no rendimento, é uma coisa que se vai fazendo ao longo do ano e que não varia assim tanto de semana para semana. Podes ajustar, ajustas as cargas do trabalho físico, o trabalho técnico é um processo, depois depende do teu próprio planeamento do trabalho técnico, daquilo que tu queres desenvolver, mas não acho que seja assim uma estrutura tão com tantas oscilações como essa dimensão tática, ou pelo menos na tua forma de jogar, porque acho que é mais complexo também. Hum, mas se fores olhar para a formação, eu diria que se calhar é diferente, do género, tu treinas uma Ex- equipa de formação, não é? Exatamente. E eu duvido que tu andes a pensar muito e a outra equipa vai meter uma zona, a outra equipa vai Exatamente. fazer não sei o quê. Então não estás muito preocupado com isso, estás preocupado em cumprir com a tua ideia de jogo, construíste um Exatamente. modelo, ou o teu clube tem um modelo, correr o campo, aí correm 5 abertos, 4 abertos um dentro, o primeiro a chegar, bloqueios indiretos, reações à penetração, blá, blá, blá. Pronto, e depois tu vais trabalhando nessas nuances, sendo que eu acho que aí os objetivos são sempre mais prolongados no tempo. Exatamente. Ah, tu não tens quase aquela obrigatoriedade semanal de estar a cumprir com Exato. determinadas coisas, não é? Hum, pá, então a maioria das equipas não luta para ganhar, não é? Há duas ou três que lutam para ganhar, as outras andam a treinar, a crescer, a evoluir, e mesmo as que andam para ganhar, nos contextos que são, distritais, regionais, não é propriamente um nível altíssimo, não é? Então acaba-se por se preocuparmos muito mais com o desenvolvimento do jogador, desenvolvimento técnico, tática individual, hum, aquelas coisas que são centrais aos miúdos, não é? A forma de estar no treino, de lidar com as emoções, a liderança, ou seja, preocupamos muito mais com esta construção do que propriamente com os outros. Vamos a jogar de Exatamente. uma determinada forma, garantir que os miúdos estão preparados, dar-lhes uma boa preparação física, não é? Para garantir que eles possam chegar a séniores e ser jogadores, garantir que eles têm recursos técnicos para quando forem séniores poderem jogar o jogo a um bom nível, não é? Ou seja, estamos muito mais preocupados com aquilo que vai ser a longo prazo do que propriamente com os jogos que temos que ganhar em dezembro, em janeiro, não é? Exato. Há assim umas exceções de equipas que querem ser campeões distritais e querem ser campeões nacionais e não sei o quê, e pronto, e essas equipas se calhar preparam aí dois picos de rendimento, não é? Um para janeiro e um para junho, mas de qualquer das formas, ao fim do dia, mesmo nessas equipas, a maioria das equipas quer é que os jogadores cheguem a seleções nacionais, cheguem a contextos séniores e possam ser jogadores. Depois, ao fim do dia, os troféus e as vitórias vão todas à vida, desaparecem todos. Não é? Quem joga, quem pode jogar é quem acaba por ser beneficiado disto. Portanto, acho que passa um bocadinho por aí ficarmos muito mais no indivíduo e, e fazer com que ele cresça na nossa ideia do que é uma preparação desportiva. Sem dúvida. E lá está, estavas aqui, e estamos aqui, entramos aqui na questão da estruturação, lá está, de treino para a semana, para a época, das diferentes objetivos, desses diferentes, das diferentes realidades até, e entrando ainda mais, vamos aqui, obviamente, à questão mais, há uma questão mais até normal, principalmente quando, e esta pergunta é quase aqui um bocadinho de aquela pergunta de dúvida, de treinadores mais jovens, obviamente, a questão, obviamente, da percentagem de tempo de treino para a parte técnica, para a parte tática, para a parte de preparação física, até para a parte de trabalho de aspectos mentais, como é que tu achas que isso deve ser tudo muito bem organizado? Lá está, como é que achas que isso deve ser tudo preparado e organizado para lá está, em detrimento dos objetivos, em detrimento de tudo aquilo que nós já estávamos a falar anteriormente, mas como é que tu achas que estas partes todas devem ser organizadas para tudo fluir e correr da melhor maneira? É aquilo que eu te estava a dizer, eu também não te consigo dizer as percentagens de tudo para todos, ou seja, sub-14 é isso, Claro, sub-16 é aquilo, sub-18, mas consigo dizer mais ou menos nas sub-16, porque também é um escalão onde eu trabalho mais, não é? Trabalho com a seleção nas exato, sub-16 e depois trabalho com as séniores, pronto. Eh, na formação nas sub-16, acho que, e há muita literatura que fala sobre isso, se não me engano, acho que, por exemplo, a escola argentina, a Federação Argentina fala sobre isso, ah, não sei se é a FIBA, acho que a FIBA não, mas há outra entidade qualquer de basquetebol assim, que também tem documentos a falar sobre percentagens, um, e normalmente é 40% para o trabalho técnico, 30% para o tático, 20% para a parte física e 10% para a psicológica. exato.
vale o que vale. O que para mim é claro é que quanto nós temos que garantir que os miúdos têm recursos técnicos e têm um bom trabalho físico, ou seja, nos preocuparmos com o desenvolvimento da condição física dos atletas, para que eles possam render basquetebolisticamente e possam ser saudáveis, não é? Também. Um, e então acho que essas duas peças são chave. E depois ensinar leitura do jogo, não é? Porque isto é quase como uma escadinha, não é? Tu tens que garantir que o miúdo tem determinadas competências psicológicas para poder jogar o jogo. Tens que garantir que o miúdo tem determinadas capacidades físicas para poder executar determinados gestos técnicos. Tens que garantir que ele tecnicamente é capaz e consegue executar para depois ter a capacidade de tomar decisões e taticamente ser completo e tomar boas decisões a partir daí, não é? Pronto. Então, isto, vai tudo, e eu acho que à medida que isto vai subindo, tu vais metendo mais tática, vais tirando um bocadinho da técnica, um bocadinho da parte da construção da parte física, tens que fazer muito trabalho físico, mas já não é num processo de construção como é nos miúdos, um, e então passa um bocadinho para aí. E depois as partes psicológicas mudam muito, não é? É muito Claro. diferente treinar um miúdo de 14 anos ou treinar um sénior de 33, não é? Não vais ter o mesmo discurso com ele. Claro. Um, mas acho que se calhar pensar em percentagens é importante, valorizando sempre muito a parte técnica, tática individual e a preparação física. Acho que essas são chave nos escalões, sub-14, sub-16, mesmo sub-18, dá nos rapazes, sub-18 há muitos rapazes e vê-se por seleções sub-18, há poucos miúdos que são homens, não Sim, é? sim. Tens muito poucos miúdos sub-18 que são homens, não é? Isso significa que nós temos que fazer um trabalho de desenvolvimento físico até tarde, às vezes pode ser com 20, 22, 23, 24, um, e os miúdos dão boa resposta nisso, principalmente no masculino, tão tarde na carreira, as miúdas mais cedo conseguem dar uma boa resposta. Isso depois ajustado, até porque é diferente fazer uma preparação física no masculino e no feminino, não é? Exato. Isto muda as faixas etárias onde tu tens que intervir em determinados conceitos são diferentes. O importante é a malta estudar. Não podes, te imagina, treinar sub-16 e achar que aquelas fórmulas vão ser assim. Por exemplo, eu cheguei a treinar grupos sub-14, lembro-me, ainda estava em Braga, treinava um grupo sub-14 que tinha, treinava, não, estava a ajudar um treinador, nem era eu que estava a treinar essa equipa, era um treinador que estava a treinar. Fizemos os testes e percebemos que metade dos miúdos já tinham tido o pico de crescimento e os outros não. Ou seja, o trabalho físico, idealmente para aqueles miúdos, não era o mesmo. Uns eram miúdos e os outros estavam a começar a ser homens. E então era ali uma. E, por exemplo, e no feminino já não era assim. Todo o grupo de sub-14 já tinha passado o pico, já podia estar a fazer toda a gente o mesmo tipo de trabalho físico. Pronto. E isto aqui implica algum interesse da parte do treinador também e do coordenador. Idealmente, o teu clube há de ter um coordenador. Se tu não tiveres essa experiência, o coordenador vai dizer: Olha, mas tu já pensaste nisto? E tu, epá, nunca tinha pensado Exato. nisso. E ajusta-se o processo de trabalho e está tudo bem. Não sei se Exatamente. E respondi. Daqui 500 respondeste, voltas. respondeste, respondeste muito bem. E lá está, estava aqui, estávamos aqui a entrar em termos um bocadinho mais específicos, lá está a questão das percentagens e das divisões para cada tema e para cada assunto, digamos assim, na questão de cada treino. Esta será, obviamente, uma pergunta, se calhar, até mais para a parte profissional, vamos dizer assim, para a parte de elite. A questão, obviamente, do calendário competitivo e de como fazer essa adaptação, como adaptar lá está, o planeamento semanal, adaptar o planeamento para cada treino, atendendo a essa realidade do calendário competitivo, principalmente, obviamente, naquelas fases mais complicadas. Esta é uma pergunta, se calhar, um bocadinho mais para agora, para o teu nível onde tu estás, não tanto, obviamente, para a formação, pode acontecer ali em algumas equipas, em alguns contextos também, obviamente, mas como é que é feita lá está, essa adaptação atendendo esse calendário competitivo e essa exigência competitiva? Eu acredito que isto depois varia muito de treinadores para treinadores e mesmo de filosofias de trabalho, não é? Voltamos à filosofia, mas eu acho que o ciclo semanal é central no rendimento das equipas. Hum, Há equipas que depois também têm que pensar um bocadinho em determinadas fases da época, não é? Uma coisa é uma equipa que joga só aos fins de semana, outra coisa é uma equipa que joga quarta e sábado, quarta e domingo constantemente, não é? Em competições internacionais. Significa que depois podem chegar ao fim da época e ter ali um momento em que fazem quase um deload, depois chegam ao fim da época, chegam
numa fase muito forte, não é? O Benfica no masculino faz muitas vezes isso, não é? Sim, E mesmo no feminino, aliás, o Benfica no feminino muitas das vezes perde jogos no início da época, enquanto anda naqueles jogos de Eurocup e quando acaba a Eurocup atropela toda a gente, não é? Pronto. exatamente. E no masculino também é parecido, e isso tem a ver também um bocadinho com a gestão das cargas e com aquilo que se pode fazer a nível anual. Eu acho É que verdade. depois o trabalho que pode ser mais importante é que foi aquilo que falámos do trabalho semanal, de desenhar um aumento de cargas, por exemplo, nós fazemos aumento de carga, o treino de terça não é, dependendo se jogamos domingo, mas por exemplo, segunda podemos folgar, terça temos um treino mais leve um bocadinho, depois sobe um bocadinho na quarta, e quarta ou quinta temos o pico, dependendo de quando é que é o próximo jogo, e temos um pico de trabalho nesse dia, e depois começamos a baixar lentamente outra vez até ao dia de jogo, nunca baixando muito, porque os treinadores são sempre muito golosos e têm medo de baixar as intensidades do treino, mas, mas acho que temos que gerir isso bem, ou seja, é preciso perceber quais são as cargas. Normalmente fazemos um treino, dois treinos, três, quatro, cinco, e baixamos, e depois encaixamos nas dinâmicas de jogo. E quando digo baixamos, pode ser mais até o volume do que provavelmente a intensidade. Não quer dizer que tu treines devagar e que antes para lá fingir que treinas, treinas é se calhar menos tempo a mais intensidade, estás a É perceber? verdade. Pronto. Ahm, e acho que isso é a semana virada para o jogo, virada para ganhar, virada para jogar melhor, e depois é arranjar o equilíbrio entre jogares melhor aquilo que tu queres jogar, aquilo que é a tua identidade e aquilo que estrategicamente também te pode fazer ganhar o jogo. Encontrar um equilíbrio sem que trabalhes demasiado a estratégia e percas a tua forma de jogar, depois não jogas nada e vais ver o jogo e dizes: "Isto, pá, as estratégias estavam boas, mas o resto foi terrível." Não é? Mas também ao mesmo tempo não ir para lá só jogar o teu jogo e tudo muito bonito e era para trocar um bloqueio direto e foram no hard show quando era a tua identidade, era ir no hard show, passaste a ir a trocas por opção estratégica e eles chegaram lá e foram no hard show o jogo todo e tu perdeste o jogo. Estás a perceber? Portanto, é preciso arranjar aqui um equilíbrio onde tu Exatamente. consigas hum, ajustar isto e depois os ciclos são muito semanais e dependendo dos jogos. Imagina, temos uma pausa, sei lá, pausa das seleções. Se pudermos ajustar aí, por exemplo, o trabalho físico, as cargas, Exato. vamos fazer, ou se calhar vamos fazer mais picos na primeira semana, fazemos um, dois, depois baixamos, ou até fazemos três e vamos Exato. tendo umas folgas, não é, pelo meio, para perceber aí como é que isso se monta. Hum, Acho que a chave no rendimento é difícil de se fazer, porque depois tens que falar com muita gente, com o fisioterapeuta, com o preparador físico, Exatamente. com os jogadores e perceber como é que vais ajustar isso, mas, mas é tudo muito à volta do microciclo semanal, eu acho. Claro que sim, e lá está, tocaste aqui exatamente num tema que é a questão das jogadoras e de falar com as jogadoras. É sempre um tema que divide um bocadinho opiniões, esta questão do feedback das atletas. E eu ia te perguntar exatamente sobre essa parte, principalmente no rendimento, principalmente no nível profissional, principalmente ao mais alto nível, essa importância, obviamente, de ouvir e dessas conversas com as tuas atletas, com as atletas, lá está, já de um patamar elevado, já jogadores profissionais, já jogadoras com outro nível, obviamente, mas mesmo na questão da formação, eu ia-te perguntar a questão do uso do feedback dos jogadores, dos atletas, e qual a importância que isso pode ter também, até para o gestar, lá está, do planeamento e dos treinos. Mas quando treinas atletas adultos, eh, profissionais, malta que não vai para os copos, que não anda na universidade, né? Ou quando não é o contexto, sei lá, assim, mais universitária, a malta é menos profissional. Toda a gente quer fazer um bom trabalho, a maioria pelo menos a malta quer estar bem, quer render, quer jogar bem ao fim de semana, pronto, e quer treinar bem, quer estar pronto para treinar. Às vezes as jogadoras e os jogadores dizem, epá, estamos cansados. E acho que às vezes também temos que ser nós a procurar isso, ou seja, não podemos estar fechados quando um jogador nos diz que está cansado, às vezes é bom, às vezes é mau. Se o teu objetivo for que ele esteja cansado, ótimo, mas se o teu objetivo for que eles estejam fresquinhos para jogar no dia a seguir, é sinal que andas a fazer alguma coisa mal no teu planeamento. Pronto. Um, eu acho que há muitas formas de nós fazermos isto. Falar com os jogadores só por si só já chega, já pode ser uma opção, mas acho que à medida que os níveis sobem faz sentido ter questionários. Né? Se calhar na formação não vais andar a preencher questionários, mas numa equipa sénior de bom nível faz sentido haver um questionário de percepção do esforço, final do treino, classificam só a 0 a 10, como é que se sentem, uh,
E porque é que se sentem assim? Dores musculares, dores articulares, têm aqui uma lesão que está a chatear, qualquer coisa, pronto. E a mesma lógica antes do treino, perceber como é que os atletas chegam ao treino. Eh, Depende muito dos contextos, é muito diferente de teres, e por isso é que às vezes é preciso questionar. Nós, por exemplo, nós, Liga Feminina, a maioria das equipas da Liga Feminina tem jogadoras que são profissionais, tem 5 ou 6 ou 7 que são profissionais, e o resto são semi-profissionais, trabalham e jogam, ou estudam e jogam. É diferente tu treinares 2 vezes por dia e todo o resto do dia servir para comer, descansar, fazer as tuas coisas, ou trabalhares 8 horas por dia e depois teres 2 treinos ou ter um treino à noite e fazeres e o teu trabalho, no teu trabalho fazes 15.000 passos porque és carteiro. Estás a perceber? Exato. Estou aqui a exagerar, mas pode acontecer teres casos destes, não é? E é normal que a pessoa que já deu 15.000 passos, que tem um filho e que vai treinar à noite, se calhar vai começar o treino cansada e a outra está fresquinha, pronta para destruir o treino, não é? E para render ao máximo. E isso só se consegue perceber com questionários, com perguntas, com o que for. Acho que os questionários de percepção de esforço e de prontidão são, são uma ferramenta boa. Falar com os atletas também. Sem dúvida. E lá está aqui a importância de ouvir e de escutar os nossos atletas, de falar com os nossos atletas, especialmente, obviamente, num contexto mais acima. E, obviamente, antes de irmos aqui depois, e estamos aqui a entrar aqui, obviamente, pelas questões de planeamento, a questão de feedbacks, obviamente, também mais um tema quase incontornável, a questão, obviamente, das novas tecnologias. E neste caso, as ferramentas que cada vez mais, e ainda há bocadinho falávamos um bocadinho sobre isso, que hoje temos tantos recursos à nossa disposição. Aqui neste caso, mais a tua opinião, lá está, e também a tua dica, vamos dizer assim, as tuas dicas, principalmente para a malta que ainda não está bem por dentro de tudo, digamos assim, que ainda está a dar os primeiros passos como treinador, como usar e fazer bom uso da tecnologia para melhorar e para ajudar, lá está, no planeamento dos treinos e de cada ciclo. Eu acho que a tecnologia para a malta mais jovem, pelo menos a tecnologia que eu acho que eles podem usar com mais frequência para ajudar no treino, nos jogos, no que for. Um, tem mais que ver com o facto de conseguires filmar alguma coisa e depois trabalhares essas imagens para mostrar o que quer que seja ao teu atleta. Isto pode ser a coisa mais simples do mundo, como metes o atleta a lançar, fazes um vídeo, mostras, olha, metes em slow motion, ele vê e vê a técnica, olha, não sei o quê, tens que meter mais os 2 dedos, com mais spin na bola, tens que, sei lá, acabar o gesto e mostras ali ou até te filmas um lançamento, depois filmas o outro já com um gesto mais próximo do que é ajustado e ele vai perceber as diferenças. Mas também pode ser filmar um jogo, não é? E fazer cortes do jogo e dizeres, olha, as nossas ideias de jogo de equipa são correr em transição, mostras 2 ou 3 clipes a correr em transição, só com passe, sem drible, aí os miúdos ficam entusiasmados porque estão a fazer aquilo que é suposto, um, sei lá, defesa da bola, pressionar a bola, pronto. Depois tem a ver com aquilo que tu queres filmar e com aquilo que queres mostrar. Pode ser a postura no banco, malta a festejar, meter-se aí uma imagem das minhas atletas a festejar. Isso pode ser uma coisa importante para ti, para o Claro, clube, ou seja, a química do grupo, a forma como a malta vive o jogo e desfruta do sucesso e às vezes do insucesso também, pronto. exatamente. Um, Acho que filmar é chave, não só naquilo que pode ajudar a equipa a melhorar, mas e se calhar para os jovens, e tu estavas a dizer isso, não só para os jovens, por exemplo, eu estou a pensar fazer isso agora esta época, que é filmar a tua intervenção, a tua forma de intervir, não é? Ou seja, se puderes treinar com uma GoPro, não tem que ser todos os dias, mas se puderes meter Exato. uma GoPro ao peito e perceber qual é a tua forma de intervenção, que tipo de feedbacks deste, se foram positivos, se foram negativos, se por exemplo aconteceu uma coisa que a teu ver na tua primeira análise no treino foi negativa e tu deste um feedback negativo, e depois chegas a casa e vês a mesma situação e pensas, epá, que parvoíce, meu. Foi negativo aquele momento e eles fizeram 4 coisas boas e eu não dei um feedback positivo, só dei o negativo, e isto teve consequências. Depois vês as caras das jogadoras na imagem e pensas, parvoíce, pá, isto não beneficia em nada a forma de trabalhar. Pronto, isso pode ajustar a forma como tu
como tu trabalhas, podes pedir um desconto de tempo no treino, fazes desconto de tempo, chega cá, desenhas uma jogada, e percebes, olha, a minha forma de explicar as jogadas é terrível, eu não consigo desenhar uma jogada de forma perceptível, eu sei a jogada, estou a vê-la numa câmara e não consigo perceber, imagina os jogadores do outro lado, estás a perceber, pronto. Ou Exato. seja, acho que a tua forma de intervenção pode ser importante, e também filmar o treino é essencial, filmas o treino de cima da bancada, e ver o treino cá de baixo e depois ir ver o treino e perceber que o spacing está terrível, porque cá em baixo não viste nada, mas lá em cima percebeste que o spacing estava terrível, temos mais um metro para cada lado e não aproveitámos esses metros, estás a perceber? Pode ser importante. Acho que essa é a mais básica de todas para os miúdos, não é? Para a malta mais jovem, miúdos não só, se calhar até mais num contexto, imagina, se eu agora fosse pelo contexto, será uma equipa de sub-14, mesmo no Imortal, provavelmente não ia andar aqui com o LPS, claro, com o GPS indoor, não é? Não ia andar com isso, nem nas minhas cenas consigo ter apoios para Exato. isso, né? Quanto mais numa equipa de formação. Mas pronto, se tu fores um clube com dinheiro e com uma boa estrutura e podes investir num sistema de localização, pá, olha, faz lá e vê, e faz a análise das cargas, dos sprints, das acelerações, dos metros percorridos por treino, as diferentes zonas a que ele treinou, quantos metros de carga frequência ao barulho e fazem uma análise toda XPTO, mas é preciso recursos humanos, é preciso recursos financeiros para esse tipo de ferramentas, não é? Acho que filmar se calhar é mais fácil e mais barato, um bocadinho. Sem dúvida. E lá está, eu perguntei-te aqui a questão de. Acaba por ser também uma dica, obviamente, e de uso e de bom uso aqui das ferramentas. Vou-te para mais uma questão que muitas vezes surge. Eu acho que principalmente de fases iniciais também, lá está, de início de percurso como treinador, que é obviamente aqui a questão do equilíbrio entre o desenvolvimento individual dos jogadores com os objetivos coletivos. Como planear e como equilibrar estes dois temas. Lá está, acho que numa fase inicial, quando residem muitas dúvidas, quando ainda há, se calhar há um bocadinho de inexperiência no planeamento de treinos, se calhar pode ser sempre uma daquelas questões, ou pode ser uma daquelas questões que mais surge aos jovens treinadores. Como é que tu achas que, e lá está, voltamos à questão das tuas dicas, como é que tu achas que pode ser feito, lá está, este equilíbrio entre o desenvolvimento individual de cada um dos nossos jogadores com as questões, obviamente, dos objetivos coletivos de clube e tudo mais. Eu acho que aqui o desenvolvimento, imagina, os objetivos coletivos dependem muito, é na mesma lógica, rendimento ou formação. É sempre muito diferente uma coisa ou outra, não é? Se tu estás a trabalhar com miúdos na formação e um dos teus objetivos coletivos, que não é coletivo, que acaba por ser individual, mas tem que ser para todos os miúdos ou para quase todos os miúdos, é garantir que os miúdos que evoluem mais e que conseguem crescer mais. hum, Estão próximos de se tornar jogadores de basquete, ou seja, tens que lhe dar as condições para que eles se desenvolvam. E esse desenvolvimento não pode, tem que ser um objetivo. O desenvolvimento do atleta para ele ser jogador tem que ser um objetivo. Atenção, se o teu clube treinar 5 vezes por semana, 2 horas, se treinar Exato. 2 vezes por semana, 1 hora, o teu objetivo tem que ser recreativo, tem que ser os miúdos estarem. O objetivo coletivo é socializarem, é divertirem-se, é praticarem desporto, é aprenderem. Por exemplo, só têm 2 horas de treino semanais, mas têm compromisso. Faltar ao treino não faz sentido, apesar de só treinarem 2 horas. Portanto, isso pode trazer mais-valias também, mas não vão ser jogadores de basquete nunca, não é? Pronto, então, se calhar, o que faz sentido na formação é tu priorizares o desenvolvimento do atleta, sem que em momento algum, e aí essa é que eu acho que é a parte difícil, comprometeres hum, o desenvolvimento do atleta para ganhar. Ou seja, tu não queres ganhar e prejudicando o desenvolvimento do atleta, não é? Não lhes vais dizer ao atleta hum, para fazer, para finalizar com a mão direita do lado esquerdo para ganhar 2 ou 3 jogos, quando tu queres que o miúdo lance com a esquerda, tu vais obrigar o miúdo, ou os miúdas, ou o que for, a lançar com a mão esquerda, a falhar a bola, porque ele tem que aprender a lançar com a mão esquerda, porque se não lançar, não vai ter aquele recurso, não é? E ele tem que o desenvolver naquela fase, depois mais velho não o vai fazer. Claro. Um, então isso tem que ser central. E se passa a bola e passa mal a bola, porque quer passar com a mão direita e deve passar com a mão esquerda, nós temos que dizer, olha, com a mão esquerda tens de fazer este passo por cima da cabeça, ou em um gancho em baixo, alguma coisa que faça com que esse seja um objetivo central. Por isso eu acho que no desenvolvimento dos miúdos,
tem que ser isso, tem que ser o objetivo, aumentar o rendimento do miúdo, ou da miúda. Hum, no rendimento, a coisa muda muito, e muda muito, hum, em 2 perspectivas, eu acho. Imagina, isto é uma coisa que eu já refleti bastante, que é como é que tu montas, por exemplo, o desenvolvimento individual de um de um atleta sénior, numa equipa tipo a minha, não é? Pronto, e Exatamente. tu acho que tens aqui muitas variáveis, tu podes olhar para isto, e eu acho que principalmente de 2 formas, que é, vou já direto, que estou para aqui a dar voltinhas, desenvolvimento individual, ou seja, preocupar-te com o desenvolvimento do jogador. A jogadora chega às tuas mãos, tu vais jogar o que quer que seja, pouco importa, e tu pensas, esta jogadora não tem, por exemplo, é uma interior, uma 5, não consegue jogar a bola dentro com qualidade, é boa bloqueadora, faz bons bloqueios diretos, indiretos, flasha bem, sabe dar continuidades para as bolas à mão, para os bloqueios diretos, uma jogadora dinâmica, mas é terrível a jogar um pro. Tu, na tua forma de construir o teu modelo de jogo, não a vais pôr a jogar um para um de costas porque ela é terrível e tu tens que ganhar os jogos ao fim do dia, não é? Se é rendimento, vais ter que ganhar os jogos. Exato. No entanto, tu podes olhar para isto como ela é terrível a jogar um para um, mas eu tenho que a desenvolver porque ela vai, inevitavelmente, como jogadora nos próximos anos, tem que melhorar nisto. Se melhorar nisto, torna-se mais valiosa, é melhor para ela, valoriza-se mais, valoriza mais o agente, valoriza mais tudo, dá mais dinheiro, vai receber mais, só tem coisas positivas, não é? E vai um bocadinho ao encontro daquilo que é ser atleta, não é? E ser treinador, tens de melhorar, não é? Não faz sentido andar aqui só para ficar igual, não é? Então tu podes ter essa visão de desenvolvimento do atleta. Ou então podes ter uma visão mais, mais egoísta um bocadinho, que é eu vou preparar os meus atletas para renderem ao máximo naquilo que é a forma de jogar que nós conseguimos. Ou seja, ela não é boa jogadora interior, no entanto, eu vou-lhe dar o máximo de recursos na nossa forma de jogar dentro daquelas coisas que ela já domina mais ou menos. O que é que acontece? Vai ficar sempre com algumas lacunas. Não quer dizer que não cresça e que não se desenvolva, vai se desenvolver um bocadinho menos e vai se desenvolver mais em coisas que se calhar já domina e menos nas coisas que não domina, não é? Acho que aí pode ser, a definição de objetivos pode ser um bocadinho diferente dependendo da tua forma de ver um projeto e de ver os jogadores e de ver a formação dos jogadores. Não Sem sei dúvida. se fui a tudo que era preciso, mas tentei. Foi sim, senhores, foi sim, senhores. E lá está, estávamos aqui, fui pedindo aqui algumas dicas, alguns conselhos aqui sobre dúvidas e questões que surgem sempre para nós treinadores, para nós que estamos a começar, para nós que estamos ainda lá está a dar os primeiros passos, digamos assim, nesta questão de planeamento, nesta questão toda de gestão como treinador. E antes de ir depois aqui à parte de perguntas mais finais que te vou fazer, tenho que te perguntar aqui, há bocado falávamos aqui da questão, obviamente, sempre dos planeamentos e da forma como às vezes planeamos tudo muito direitinho, muito certinho, e depois nada, nada acontece como nós planeamos, que é o dia a dia e o normal como treinadores. E eu te perguntaste assim alguma história, lá está, destes teus vários anos, já há muitos anos como treinador, se assim alguma história mais engraçada em relação a isso. É de repente algo que te foge completamente ali do que tinhas planeado. Sim, olha, eu acho que aprendi muito nos primeiros anos, porque se calhar porque não percebia tanto ou não tinha tanta experiência, então não percebia muito bem determinadas coisas que agora já me é mais fácil de perceber. Por exemplo, eu no primeiro ano que treinei num grupo de miúdos que era excepcional, mas nenhuma queria ser, talvez uma queria ser mesmo jogador de basquete, o resto andava lá, divertiam-se, era fixe e tal, mas era só isso, era recreativo, não faltavam a treinos, ou faltavam aqui e ali, mas, mas não havia, e também não estavam já preparadas para dar um passo com um bom nível competitivo. Um, e se calhar esse foi eu no meu planeamento, a minha construção da época, queria ganhar, queria meter as miúdas a render, a chegar a um bom nível. Depois pensei, passado uns anos, olho para trás e olho para essa época e percebo que estava a querer uma coisa que elas não queriam. E foi a primeira vez que eu fiz, e foi o primeiro ano que eu fiz, foi no primeiro ano que treinei uma equipa como treinador principal, foi o segundo ano. Fiz os questionários e fiz questionários, olha, foi do género, qual é o vosso objetivo? Qual é o não sei o quê? E pronto, e recebi respostas eh, que me fizeram perceber que eu tinha objetivos que não eram os delas
e que nós tínhamos que alinhar isto. Os nossos objetivos coletivos, individuais, tinham que estar mais ou menos acertados para podermos trabalhar todos em sintonia e eu não me passar da cabeça com coisas que elas não queriam, não é? Ou que se calhar que não queriam, não é? E não é um problema. Sim, Não é problema nenhum, aliás, são todas felizes, são todas a estudar, têm todas as suas vidas, uma ou outra ainda jogam, não é? Pronto, e está ótimo, continuam todas a gostar muito de basquete, está pronto. Hum, Acho que se calhar esse foi o primeiro abre-olhos de aquilo que tu queres, não pode ser o que o grupo não quer. O grupo claro, pode não querer aquilo que tu queres, pode ser um grupo diferente e tu tens que te saber adaptar às ambições do grupo ou não. Podes estar num clube em que é para render, é para formar jogadores e ou querem. Se não quiserem, olha, vamos buscar outros, vamos não sei o quê. Acho que há poucos, não acho que seja a abordagem certa, sinceramente, acho que há poucos clubes, não acho que seja a abordagem certa, mas pode ser essa a forma de estar de um clube, não é? Investimos, queremos formar jogadores. A época aqui é para formar jogadores. Se quiserem que seja recreativo, vão para outro clube, nós até ajudamos a indicar e vão para outro clube já. Estás a perceber? Pronto. Um, e acho que se calhar essa foi assim a experiência mais diferente. Eu queria uma coisa, tinha tudo planeado para uma coisa e depois não era o que era suposto. Não devia ter planeado aquilo, não fazia sentido, não é para os jogadores. E pronto, como esta história deve ter muitas coisas que pensei que não faziam sentido ou que não eram certas, ou que só depois às vezes de errar é que tu aprendes e olha, e corriges. sem dúvida, sem dúvida. E lá está, estamos aqui a caminhar um bocadinho para o final da nossa conversa, e pegando aqui um bocadinho naquilo que nós temos vindo aqui a falar durante este episódio, para aquilo que é, lá está, a tua realidade. E há bocado, na fase inicial, eu brincava aqui um bocadinho contigo, depois de uma época muito intensa, um verão muito intenso. Como é que é feito, lá está, para ti, como é que é feita esta arrumação, digamos assim, de temporada imortal, lá está, com todos os teus objetivos, com todas as coisas que existem, com todas as condicionantes, em que obviamente tens de começar a preparar a próxima época, a pensar na próxima época, com tudo o que acarreta isso, a questão das jogadoras, a questão dos planeamentos, todas essas questões, com obviamente o trabalho de seleção e de preparação, que são várias semanas, é muito tempo, até depois obviamente chegares ao europeu. Como é que é feita, lá está, esta arrumação toda de todas estas questões, para ti nesta fase de temporada? Ora, normalmente tu parte dessa arrumação que tu estás a falar, dessa reflexão sobre a época, tu vais fazendo durante a época, não é? Tu passas Exato. por. Eu acho que estas épocas assim séniores, a um nível um bocadinho melhor, são muito cansativas e são parecem infinitas, 8 meses ou 9 meses. Para, isso faz com que tu tenhas muito tempo para refletir e para processares aquilo que se calhar tens que adaptar, ou no teu método de trabalho, ou a tua forma de intervir, ou até mesmo no recrutamento de jogadoras para a próxima época. Ok, a próxima época eu preciso de um jogador com estas características, porque claramente foi um problema, não conseguimos resolver este problema tático, porque faltavam estas características, né, numa jogadora. Pronto. Um, Parte é durante a época. Depois é o que tu dizes, acaba a época, tens que fazer a equipa, construir a equipa dá uma trabalheira, né? E já tens de ter parte dessa reflexão feita, porque senão vais andar a pegar naquilo que não queres, né? Depois vais ter que aprender cometendo erros, né? À medida que uma época passa outra época, vais ficar uma jogadora, esta não rende X, esta não rende por caçado, e tu andas aqui a tentar perceber quais são as características que se calhar batem mais certo. Sinto que nunca vai ser perfeito, nunca vais ter uma escolha, nunca vais estar certo a 100%. Acaba a época, acaba a seleção das jogadoras e tens tempo para construir. E eu tenho tempo, felizmente, ou infelizmente, se calhar infelizmente, porque não vou às finais, não ganho. Se ganhasse, se fosse à final e ganhasse, se fosse à final e perdesse na final, se calhar tinha menos tempo para pensar isto tudo, mas como não fomos, eh, tenho mais Ainda, tempo, um ainda, bocadinho mais ainda. tempo, fecho o plantel mais cedo, ainda sobra um bocadinho antes, tipo, um mês para aí antes das seleções, para poder refletir sobre como é que vamos meter a equipa a jogar, o modelo de jogo já está construído, o código de conduta já está atualizado, ou seja, já há aqui um conjunto de coisas que tu vais fazendo e que, por exemplo, o plano de desenvolvimento técnico estou a fazê-lo ainda agora, ou seja, quando tenho folga, olha, agora foi estes 2 dias, já estou a usar esses 2 dias para fazer isso, né? Claro. E preocupar como é que vou desenvolver tecnicamente, ainda no outro dia estava a bater com o Luís, ele que trabalha comigo nas seleções, o Luís Oliveira, da Aveiro, ele estava-lhe a perguntar se fazia sentido fazer o desenvolvimento técnico defensivo nos treinos técnicos da manhã que temos.
se podia ser uma coisa que fazia sentido, ou se focava mais nas dimensões táticas e depois íamos, desculpa, ofensivas, e se depois íamos ao desenvolvimento do trabalho técnico defensivo mais à noite, nos trabalhos de equipa. Tá bem, ou seja, essas coisas vão se definindo e vais ajustando formas de trabalhar à medida que os anos passam. Às vezes para melhor, às vezes para pior, às vezes mudas da asneira, voltas ao que estavas a fazer, porque afinal estava bastante bem. Pronto. Um, e vais construindo e vais fazendo e tentando melhorar a pouco e pouco. Acho que, mas dá tempo. Espero que para o ano dê menos tempo. É sinal que eu fui Exato. mais longe e então a equipa teve bem e que elas jogaram bem e foram umas máquinas, e então tive pouco tempo para planear a época seguinte. Exatamente, que seja até mesmo até à parte final, até ao último momento mesmo, e que tenhas muito pouco tempo na próxima, na próxima É, temporada. era aquilo que estavas a dizer, sabes? As seleções depois também te ajudam a ver as coisas, de outra forma, sabes? Eu acho que trabalhar com miúdos faz com que tu vejas também um bocadinho o que é que falta nas gerações que tu estás a treinar, ou o que é que essas gerações fazem bem que as anteriores não faziam. Ahm, Depois vês as realidades dos outros países, também te ajuda muito, nomeadamente a perceber que os corpos dos jogadores, as dimensões, as estratégias que eles têm, por exemplo, de desenvolvimento, para determinado escalão, as formas de jogar de determinados países, se são uma identidade clara ou não, se muda de ano para ano, se muda dependendo de selecionador ou se é sempre naquela linha. Portanto, isso ajuda-te um bocadinho também a clarificar aquilo que tu queres para a tua equipa no ano a seguir, e vais acrescentando. Roubas aqui, roubas ali, falas com o treinador, falas com o outro, falas com a Mariana, com o Luís, com o Siquei, pá, e, e vais crescendo e vais melhorando. Sem dúvida, e exatamente, e é exatamente isso que nós estávamos aqui a falar, e obviamente que eu fui-te aqui pedindo conselhos e dicas, antes de ir obviamente à questão de conselhos finais, obviamente aqui, já que estamos aqui a falar de um tema específico de planeamento, tenho que pedir obviamente a questão sempre de informação, da busca pela informação que nós sempre todos procuramos, ou pelo menos eu falo por mim, tentarmos sempre ir à procura de mais, e tu falavas exatamente também disso agora, dessa busca por mais, de conselhos, lá está, de ir à procura de mais informação e de mais conhecimento, e a perguntar, obviamente, clínicos e livros que tu podias indicar, que também te ajudar e que tu podias indicar e que podes indicar aqui para a malta que está lá está nessa busca de maior conhecimento lá está, do planeamento, na questão do jogo também. Ora, eu acho que na questão imagina, a nível basquetebolístico há muita coisa, não é? Tipo, clínicos de basquete, tu encontras tudo e mais alguma coisa, já virados para a formação, mesmo os clínicos espanhóis, há muita coisa da cantera e de como treinar determinadas coisas, ou quase todas as coisas, não é? A FIBA também tem um conjunto enorme de clínicos. Acho que por acaso sobre o É planeamento há verdade. pouca coisa. Isso é se calhar o planeamento é um tema, e até pode ter sido por isso que tu Hum, escolheste este tema, não é? Torna-se muito importante porque é difícil arrumar tudo na nossa cabeça, não é? E eu acho que quanto mais cedo nós começamos a arrumar as nossas ideias na nossa cabeça, mais fácil fica de planear, de trabalhar, de ter mais algumas certezas sobre aquilo que andamos a fazer no campo, não é? Hum, que nunca é fechado, mas que nos ajuda muito, pronto. E eu acho, por exemplo, eu construí a minha tese de mestrado com base num livro que me ajudou declaradamente a fazer, arrumar a cabeça. Eu acho que isso foi central na minha vida profissional. E o livro, até tenho aqui, até te posso mostrar. Pensei que tu me ias pedir alguma coisa, que é este livro, ok. Game Changer. É um livro do Dr. Fergus Conley e Phil White. Portanto, este livro fala sobre tudo, praticamente, ou seja, sobre tudo que é preparação desportiva. Um, Desde o planeamento, desde o que são, sei lá, a priorização tática, que é uma ideia engraçada, ajustada ao basquetebol, assim, bem roubada do futebol e trazida para o basquete de uma forma um bocadinho adaptada para ser uma ideia muito gira. Há muitos clubes que já fazem a nível internacional. Fala sobre tudo, dimensões psicológicas, físicas, a gestão de cargas, aquilo que estavas a falar, tecnologias, fala de tudo que é treino. O livro tem para aí, sei lá, 500 páginas, ou algo assim do género, ou 400 páginas. Um,
E esse livro pode organizar a cabeça das pessoas, principalmente no planeamento. Tem tabelas, tem gráficos sobre o teu planeamento, como é que podes ajustar, dependendo do desporto, dependendo das idades, pronto, ou seja, um, para quem, e depois tem referências relativas a tudo. Ou seja, não é só um livro que te diz planeia desta forma, diz-te planeamento, segundo, não sei quantos, e tu vais buscar o autor não sei quantos e lês parte lês um livro dele qualquer e pensa, ok, esta pessoa pensa desta forma, e a seguir lês outra coisa e fala de outro treinador ou de outro autor, e tu pegas e lês outro livro sobre esse autor e percebes mais outra noção que até pode ser concorrente da ideia que tu tinhas, né? Ou seja, isto pode esclarecer, de certa forma, a tua forma de trabalhar e muitas coisas. E acho que se calhar no planeamento, para mim foi o livro que fez mais diferença a organizar a minha cabeça, as partes técnicas, táticas, o desenvolvimento de tudo, como é que isto pode ser feito numa visão mais holística. Pronto, acho que se calhar é assim a referência. Depois, eu podia te dizer que há aqui podcasts e acho que há um podcast, acho que é Basketball qualquer coisa. Devo ter aqui alguns no Spotify. Uh, Podcast, da Basketball Podcast, é Chris Oliver. Pronto, Sim, tem sim, umas coisas sim. sobre planeamento, também sobre priorização tática. Tem aqui, podes procurar muito, acho que há instituições que te dão ferramentas muito boas também para isso. A FIBA tem boas recomendações, os manuais da FIBA são muito bons, ah, na construção daquilo que é importante para os determinados escalões. A Escola Nacional de Basquete acho que faz um trabalho muito bom nesse aspecto também, e por isso é pegar em alguns desses manuais e perceber como é que se constrói. Mas eu acho que o mais importante de tudo é pensar sobre estas coisas. E eu posso dizer que até, pá, sei lá, eu escrevi isto em 2020, até 2020 as ideias na minha cabeça eram todas muito perdidas. E a partir do momento em que eu tive que refletir sobre todas as principais dimensões da modalidade, e do desenvolvimento do jogador, da forma de jogar, eh, comecei a construir aquilo que era um bocadinho a minha identidade, e depois ainda para mais tive que escrever aquilo tudo, que é uma trabalheira. Pá. Pensar sobre a coisa já é difícil, pensar e escrever, pôr em papel ainda é mais difícil. E acho que isso pode ser um bom exercício para a maioria dos treinadores. Não sei como planear, comecem a planear, planeiem mal, leiam, comprem um livro destes, leiam, percebam como é que podem planear, experimentem, otimizem o processo, falem com um treinador mais experiente, falem com o coordenador, vão melhorando porque a todos os anos vocês vão adaptar alguma coisa e não há quase que uma receita para te dizer, ei, leiam este livro que eles dizem como é que se planeia para sub-14, mas o Valência não planeia igual ao Exatamente. Real Madrid, não é? Um, é claro que devem ter identidades, ideologias próximas e formas de trabalhar próximas, não é? Porque são das melhores escolas do mundo, não é? Mas mas não são iguais, não é? E acho que na nossa realidade também é um bocadinho difícil nós olharmos para isso, não é? Nós não temos um departamento, ainda no outro dia estava a falar com o Luís sobre isso. O Valência tem um departamento médico de, Sim, sei lá, acho que ele disse que eram exatamente. 6 médicos, só para a formação, nem sequer contava com equipas séniores. Não tens um médico para uma equipa Exato. sénior, não é? Ou para as equipas séniores do clube, não é? Estás a perceber? Ou seja, são realidades completamente diferentes. Então nós também temos que perceber como é que nós podemos planear, construir a nossa forma de trabalhar dentro do clube, dentro da nossa equipa, ehm, tendo em conta a realidade que temos, não é? Os recursos humanos, financeiros, mas para isso é preciso pensar. Por isso é que eu disse que às vezes escrever é bom, porque saber que eu tenho pouco dinheiro, mas preciso de um pai que me ajude, não é o ideal, Claro. mas pode ser necessário, não é? Preciso de um treinador adjunto mais jovem ou mais experiente, então vou falar com o meu coordenador, vou dizer, olha, eu preciso que tu me arranjes, por favor, de forma educada, eu já estou a falar como se fosse eu, preciso que me arranjes alguém que me oriente com qualidade. O coordenador pode não conseguir fazer Claro. isso, o coordenador pode ter mais trabalho. Então pode meter um treinador bom a ser adjunto de um treinador mais inexperiente. E esse treinador vai garantir que o crescimento daquele jovem treinador seja fantástico, não é? Ahm, Acho que passa um bocadinho por aí. Por isso, Game Changer acho que é talvez a melhor referência. Ahm,
não estou a ver assim nada que seja. Podia-te dizer aí, sei lá, preparação Sim, física, há coisas muito giras, sim, mas é sim. tudo muito específico. Estás a perceber? Não é assim uma coisa geral. Eu acho que esse aqui tem uma visão geral daquilo que é a preparação do atleta. Para quem é treinador, tem que ter esta compreensão do que é tudo, hum, tudo que fomenta o desenvolvimento do jogador e a forma de jogar da equipa, Claro que eu sim, acho. claro que sim. E lá está, aqui a importância também de termos estas referências para nos ajudar. Lá está, precisamente quando estamos aqui a falar, como eu fui tocando tantas vezes treinadores que também estão a começar, ainda têm todas estas dúvidas e tudo isto para arrumar. Obviamente que para terminarmos a nossa conversa, e dentro daquilo que foi o nosso tema aqui da questão do planeamento, qual é o maior conselho que tu darias para ajudar, lá está, à questão da arrumação, como eu fui brincando aqui, para o melhor planeamento para os treinadores, especialmente os mais jovens, obviamente. Eu acho que se calhar a melhor forma de arrumar a nossa cabeça é estudar sobre todas as coisas que nós temos dúvida. Eh, os treinadores costumam dizer: nós ficamos, à medida que sei mais, tenho mais dúvidas. Quanto mais sei sobre o jogo, mais dúvidas tenho. Uma mentira, não é? Na verdade, não é bem assim, não é? Nós descobrimos problemas novos e por isso temos dúvidas sobre problemas novos. Mas há muitos dos problemas ou das dúvidas que tínhamos quando começámos ficaram esclarecidas em alguma fase da nossa carreira, não é? E em princípio, à medida que ficamos mais velhos, vamos tendo algumas certezas, sempre numa perspectiva não completamente fechada, não é? Porque as coisas mudam, não é? Eu, quando comecei o curso, uma pessoa lesionava-se, tinha que pôr Exato. gelo em tudo, eh, passado 10 anos já não tem que se pôr gelo em tudo, já se põe calor, ou seja, as coisas mudam, não é? Com essa perspectiva, mas as dúvidas que eu tinha quando era treinador no meu segundo ano, na minha segunda época, não são as mesmas que tenho agora, não é? Agora, se calhar, estou preocupado com coisas, como é que vou ensinar uma jogadora a atacar uma estratégia que nunca ataquei, não é? Como é que vou atacar um top lock ou uma coisa assim, um bloqueio indireto, não é? Como é que vamos fazer isto? Eh, que é muito mais complexo, e jamais pensaria nisso quando era mais novo, não é? E eu acho que nós, à medida que os anos passam, fica mais claro para nós aquilo que determinadas coisas e depois outras vão surgindo. Hum, para os treinadores mais jovens, estudem, peguem nos livros, nos podcasts, nos clínicos, e se puderem trabalhar com pessoas que saibam mais que vocês, trabalhem, pá, porque eu acho que é a única forma de nós crescermos como treinadores, como pessoas. Acho que também há aí um crescimento muito importante, que é esse, o crescimento como pessoa, e trabalhar por norma com treinadores que são melhores pessoas mais maduras, com mais experiência de vida, faz-nos crescer. O treinador tem que ter assim uma alma um bocadinho velha, de determinada forma, não é? Tipo, tens que ser um bocadinho mais maduro do que é se ter determinada idade, porque senão não vais conseguir impactar determinadas dimensões do jogo, não é? Do desenvolvimento das pessoas, principalmente. Por isso eu acho que para os mais jovens estudar determinadas áreas, sou mau na preparação física, estuda sobre preparação física, sou mau em nutrição, estuda um, o ataque zona, estuda o desenvolvimento técnico, vê clínicos, compra livros, lê muita coisa que não interessa. Eu li livros que não interessavam ao menino Jesus sobre basquete, olhava para aquilo e pensava assim, isto é completamente ultrapassado, isto não faz sentido nenhum, Exato. mas tive que os ler, não é? E depois li outras coisas que se calhar até me identificava mais, mas ao mesmo tempo depois olhas um bocadinho para trás, por isso é que eu dizia que aquela visão não pode ser estanque, tu olhas para trás e pensas assim, ok, mas houve gajos que lançavam de forma absurda e que foram formados naquele molde que tu não concordavas assim tanto. E eles eram jogadores, então se calhar isto não é assim tão preto no branco, né? Mas existe ter essa capacidade, e essa capacidade é mais fácil quanto mais conhecimento tens. Se tu injetas aqui uma quantidade muito grande de informação, depois fica mais fácil de processar tudo. Por acho que estudar é chave, falar com treinadores que sabem um bocadinho mais que nós é ótimo, trabalhar com treinadores que sabem mais que nós é fantástico, aprender, 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 e tudo se vai tornando mais claro. Mas é preciso ler sobre essas coisas e escrever. Eu acho que escrever sobre as ideias que nós temos é se calhar uma das melhores formas de nós eh, cimentarmos um bocadinho as nossas ideias, Sem dúvida. acho E eu. lá está, acho que é o. É sempre um bocadinho nesta base
da minha experiência, para que vale o que Que é vale. e é muito importante, obviamente, esta partilha com todos nós, treinadores, e lá está, aqui a ideia é exatamente esta. Obviamente que antes de terminarmos aqui este episódio, foi passando, como disse aqui, o QR Codezinho do Basketball PT Show, como disse aqui, os nossos parceiros, e eu vou, antes de terminarmos, obviamente, colocar aqui a página deles também, para que toda a gente siga e acompanhe aquilo que eles vão fazendo. Está aqui a página, obviamente, como é natural sempre, e agora os últimos vídeos foram aqui das seleções, que obviamente é um verão de muitas seleções. Os vídeos de hoje são aqui, de hoje que nós estamos a gravar, foram aqui da Youth Nations League, de sub-23 de 3x3, portanto aqui dos jogos dos jogos de hoje. Como podem ver aqui são os últimos vídeos, mas estão aqui também do sub-18, estão aqui também, e isto aqui é espetacular o que eles fizeram, e falaram com a Ana Barreto e com a Eva Carregosa, que estiveram na seleção universitária, que conseguiu um sexto lugar histórico também. Mas estão aqui momentos de análise de temporada, dos vários campeonatos, das várias competições onde as nossas seleções têm estado, portanto, como sempre, muito conteúdo diário aqui na página do Basketball PT Show, que muito nos orgulha ser aqui nossos parceiros já há algum tempinho. Ainda vai surgir e vão surgir ainda mais coisas, digamos assim, entre esta parceria, digamos assim. Portanto, passem por lá, sigam-nos e acompanhem tudo o que o Basketball PT Show vai fazendo, porque já é uma página reconhecida por todos. Lá está, por tudo o que vai fazendo ao longo de todas as semanas, ao longo da época, ao longo do verão, vai dando destaque a tudo, e portanto é um orgulho muito grande tê-los aqui como nossos parceiros. E portanto aqui o QR Code foi passando, e de vez em quando colocamos aqui para que a malta passe por lá, obviamente, e siga estes nossos parceiros, e esta página também ela já referência do nosso basquetebol. Como eu disse aqui, estamos a terminar o nosso episódio. Obviamente que é aquele pedido normal, para que nos sigam nas diferentes redes sociais, Instagram, Spotify, Threads, Substack, obviamente agora aqui com os nossos textos, e também obviamente o YouTube, para que não percam aqui nenhuma das nossas conversas. E ficou aqui a estreia deste novo formato e deste novo espaço de partilha e troca de ideias aqui do nosso Buzzer Beater, o Buzzer Beater Talks. E Adriano, só te posso agradecer muito por teres aceito este desafio, e por teres vindo aqui partilhar, lá está, sobre um tema que gera tantas questões, que existem tantas dúvidas e que é tão importante para todos nós no basquetebol nacional. Obrigado, olha, obrigado eu pela oportunidade. Acho que é sempre giro falarmos sobre estas coisas. Ah, Às vezes, mesmo que as minhas ideias possam discordar com outras, possam ser diferentes das de outras pessoas, às vezes pode ser interessante ouvir mesmo isso, ouvir ideias diferentes, ouvir pessoas que pensam os processos de trabalho de outra forma, que são se calhar de uma escola diferente, de outro país, e que dizem: "Epá, isto na minha terra faz assim, nós fazemos assim há não sei quantos anos, formamos não sei quantos jogadores neste molde e temos sucesso, e vocês estão para aí armados em finos, e quem formou os jogadores fomos nós." Às vezes é importante esta diferença de ideias, porque nós crescemos com isto, bem ou mal, vendo mais ou menos, porque aquilo que nós vamos vivendo e vamos desenvolvendo no nosso processo de trabalho às vezes não é fantástico, não é o ideal, não é no contexto mais ajustado possível ou no que nós queríamos, não é? Mas é o que é, e nós crescemos, e por isso, olha, obrigado por me teres convidado para partilhar aqui um bocadinho da minha experiência, daquilo que eu sei sobre planeamento, que é alguma coisa, mas não é nada do outro mundo, acho. E lá está, foi muito importante esta partilha, e só te posso agradecer muito, e ainda por cima nesta intensidade como eu brincava contigo nesta altura da tua temporada. Vemo-nos em Rio Maior, lá nos encontraremos, para o estágio e para o torneio internacional de Rio Maior. Portanto estarás aqui na minha terra, e lá nos encontraremos. Maltinha, espero que tenham gostado muito deste episódio, espero que tenham, e como o Adriano disse, se tiverem dúvidas, se tiverem partilhas também de opinião, se quiserem partilhar também, se quiserem entrar nesta discussão também, que é muito para isso que nós estamos aqui, e é essa a ideia, podem também partilhar connosco, nos comentários, em mensagens, podem enviar as vossas ideias, as vossas contraditórios também, as vossas visões todas, e fazermos, que é exatamente isso, como eu disse, fazermos daqui este espaço para discussão e para partilha entre todos nós, neste caso planeamento, mas outros temas virão a seguir.
Portanto, maltinha, espero que tenham gostado muito deste episódio. Vemos muito em breve aqui no Buzzer Beater, seja para um Buzzer Beater Talk, seja para o BCR, seja para o 3x3, seja para entrevistas. Estaremos em breve aqui para falarmos e para olharmos para a atualidade e para falarmos sempre de basquetebol e do melhor do basquetebol. Portanto, maltinha, muito obrigado a todos. Vemos muito em breve e obviamente que acompanhem as seleções nacionais que estão todas aqui e continua a ser um verão de muitas seleções. Portanto, como disse, a seleção de sub-16 estará em Rio Maior. Temos várias seleções, temos a seleção de 3x3 a participar no primeiro Mundial também já a partir do dia 1. Portanto, temos aqui temos os sub-18 em ação também, com o Apolo Caetano a ser o destaque, mas a própria seleção em destaque também na divisão B do sub-18 masculinos. Portanto, muita coisa a decorrer, como sempre, neste verão. Ainda está por vir o Eurobasket, ainda está por vir muita coisa. Portanto, acompanhem as nossas seleções de BCR, 3x3, de 5x5, obviamente. E como eu disse, vemos muito em breve aqui no nosso Buzzer Beater para mais uma belíssima conversa aqui no nosso espaço dedicado ao basquetebol. Portanto, maltinha, muito obrigado a todos. Até à próxima.